Querido Deus, colocamos esse momento nas Tuas mãos e oramos ao Senhor mais uma vez te pedindo graça e misericórdia para que esta conversa produza bons frutos no nosso coração, Senhor. Que ela seja acolhida pela nossa alma, que ela nos leve à direção da Tua vontade, que ela nos esclareça, Senhor. E que cada um que está aqui possa ter uma experiência profunda com a Tua palavra e com a Tua verdade. Me ajuda nesse momento a conversar com os meus irmãos sobre assuntos tão importantes, Senhor. Me dá da Tua graça e da Tua capacitação. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, 25, vamos ler a segunda parte da parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Então vamos lá, segunda parte, diz assim, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos nos sintonizar no que está acontecendo. Algumas coisas que nós já falamos nas outras conversas das últimas semanas, mas acho interessante, importante nós colocarmos todos na mesma dinâmica aqui. Jesus está respondendo aos fariseus que questionavam o fato de Jesus se relacionar com publicanos e pecadores. Porque na cabeça desses homens, os fariseus, não era possível que um homem como Jesus, já reconhecido como um rabi, se relacionasse com gente tão desprezível, mediante os conceitos daquela sociedade. Ele não podia andar com pecadores, ele não devia se relacionar com as prostitutas, comer com esses homens, sentar-se à mesa com publicanos, jamais. Os fariseus tinham uma postura completamente separada e à parte dessas pessoas, e questionavam Jesus e condenavam Jesus por causa disso. Isso acontece no começo do capítulo 15. A partir então dessa situação, Jesus começa a responder a esses homens o porquê ele convivia com pecadores, com publicanos. E ele usa 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a famosa parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Acontece que essa parábola, ela narra 2 situações distintas, numa mesma história. Primeiro narra a história daquele filho mais novo, você deve se lembrar, filho mais novo que procura o pai, pede metade da sua herança, pede a parte da sua herança, melhor dizendo, e o pai lhe entrega, tranquilamente ele pega essa parte da herança e vai embora, vai viver a vida louca é o que ele vive, gasta tudo com prostituição, com mulheres, bebida, sei lá o que ele faz com o dinheiro dele, até que o dinheiro acaba, os amigos vão embora, vem uma crise no lugar onde ele está, uma situação difícil de fome, e ele se vê na pior das condições humanas, um judeu cuidando de porcos. Essa é uma situação bem difícil, dá para a gente entender. E aquele homem, diz o texto bíblico, que quer comer da comida dos porcos, mas nem isso ele pode comer. E aí ele tem um insight, acontece aquela coisa na cabeça dele, diz a Bíblia que ele cai em si, e aí ele planeja: vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar lá e meu pai vai arrumar um lugar para eu ficar, não vou sair dessa tão mal assim. E é o que ele faz, volta, se encontra com o pai se encontra com ele, é uma festa
é uma alegria, as pretensões daquele homem de se tornar empregado na casa do pai caem por terra, porque o pai vem sobre ele com um amor sem medida, o recebe, o restitui, dá a ele honra, coloca uma roupa boa e prepara uma festa incrível para celebrar a volta do seu filho amado. O filho volta, o filho é recebido, o filho é bem-vindo, e a história dessa questão do filho mais novo se encerra assim, uma festa maravilhosa. Aí a gente entra para o segundo ato, vamos dizer assim, da nossa história, que é o filho mais velho, aquele que ficou em casa, aquele que era herdeiro da maior parte do que o pai tinha, e esse volta para casa depois de um dia de trabalho. Encaixe as duas histórias assim: a festa começa, os músicos começam a tocar, divulgando naquela pequena comunidade que uma festa estava acontecendo. O pai, como anfitrião, está averiguando tudo, todo mundo já está sabendo que é um momento de alegria e de festa, e aí nessa situação chega o filho mais velho, vem do campo, trabalhando, é o que a gente acabou de ler, chega em casa e tem uma reação muito interessante, muito triste, se nega a entrar na festa, se nega a participar de tudo aquilo. Portanto, nós podemos perceber uma outra história, e é essa segunda história que nós vamos conversar sobre ela nessa noite, uma história tão distinta da primeira em alguns aspectos, que alguns historiadores dizem que ela poderia ser qualificada como uma quarta parábola. 3 não, 4 parábolas, dividiríamos essa parábola em 2, a parábola do irmão mais novo perdido, a parábola do irmão mais velho também perdido. Mas vamos observar a maneira como esse filho se comporta. Guarde na tua cabeça esse momento: festa, filho mais novo em casa, pai feliz, comunidade feliz, todo mundo feliz. Chega o filho mais velho do campo, se depara com aquela situação, pergunta para um servo: o que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí o filho mais novo, o servo, questionado, responde: olha, seu pai está fazendo uma festa, porque o seu irmão mais novo voltou. E aí é que as coisas começam a acontecer. O coração daquele homem se enche de ira, se enche de amargura, brota para fora dele algumas coisas que estavam no seu coração, e é nesse caminho que nós vamos. Primeira coisa que aquele homem faz é se negar a entrar em casa e participar daquela festa cujo pai era o anfitrião. Qual o problema de se fazer isso? Talvez hoje, numa sociedade como a nossa, ocidental, com os nossos costumes tão diferentes, a coisa seria menor na sua importância, mas não naquela época. Primeiro porque a figura do pai era uma figura extremamente importante. Uma sociedade hierarquizada, onde o pai ocupava um lugar de autoridade muito grande, e a figura do pai deveria ser altamente respeitada. Portanto, aquele homem está desrespeitando o seu pai e apresentando para todos que estavam ali que havia um conflito familiar, porque é isso que acontece. Ele chega na casa, não entra, fica do lado de fora, o pessoal que está chegando na festa, o que o filho mais velho está fazendo aqui? Por que ele não entrou? Ih, rapaz, acho que tem alguma treta lá naquela família, eles estão brigados, alguma coisa está acontecendo. A comunidade já percebeu rapidamente que aquilo estava acontecendo, e o pai, todo envergonhado, sai de dentro da festa para procurá-lo. É uma atitude rápida de demonstração de falta de respeito para com o pai. Acontece então uma ruptura entre a relação do filho mais velho e seu pai. A relação deles se rompe naquele momento. Interessante que nesse momento nós percebemos que o caminho entre os dois irmãos se torna igual. O filho mais novo, num dado momento, rompeu com o seu pai. Agora nós encontramos um filho, outro filho mais velho, também rompendo com o seu pai. As histórias então se encontram. E nós podemos entender então que se trata de uma parábola que iguala os filhos e mostra que o filho mais velho também está perdido. Não é só o filho mais novo que pega as coisas e sai pelo mundo. O filho mais velho, tão obediente, tão queridinho do papai, tão doce, tão prestativo, em casa,
toda a disposição da família, aqui nós percebemos que ele também está perdido. Então o destaque dessa parábola é esse: um filho perdido mesmo dentro de casa, um filho perdido mesmo se relacionando com a família e com o seu pai. E Jesus então foca a sua conversa através desse momento da parábola a quem? Aos fariseus. O primeiro grupo, o grupo de pecadores e publicanos, foi atingido pelas palavras de Jesus, quando Jesus se refere ao primeiro filho, ao filho mais novo. Agora, ao tratar a história, apresentar a história do filho mais velho, Jesus está tentando atingir quem? Os próprios fariseus. Homens que estavam, mas não eram. Homens que conviviam com a religião judaica, mas não eram. Homens que estavam na casa do Pai, dentro do templo, coordenando toda a estrutura religiosa daquela nação, mas não eram. Tinham aparência de bons filhos, mas também viviam perdidos dentro da casa do Pai, tão perdidos ou até mais perdidos do que aqueles publicanos e pecadores. Jesus nos encaminha para esse tipo de entendimento e compreensão. Agora ele está falando do segundo grupo, que está questionando o porquê ele se relacionava com o primeiro grupo. E ele então começa a mostrar, através da figura metafórica do filho mais velho, que eles também estavam perdidos. O filho mais velho se dirige ao pai de uma maneira dura. Nós começamos a perceber o que Jesus quer dizer com isso. Versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Quero que você se fixe nessa palavra olha. Há uma mudança na forma como o filho se dirige ao pai. Os títulos eram uma coisa muito importante nas relações daquela época. Chamar o pai de pai era uma obrigação muito clara dos filhos. Aqui já não há mais esse respeito. Aqui já não há mais essa coisa formal. Agora o pai já não é mais tão assim importante, tanto que o filho solta um olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. É o que ele está querendo dizer com essa frase. É uma frase cheia de agressividade e cheia de desrespeito. Jesus está querendo nos mostrar que aqueles fariseus praticavam isso, e nós sabemos que Jesus, vários momentos da sua relação com esses homens, os condena por isso, porque carregavam na boca um respeito que não correspondia à verdade do coração deles. E todos nós sabemos que a boca fala, o que, irmão? O que está dentro do coração. Quando a crise chegou, aquele jovem, aquele homem mais velho, aquele filho mais velho, coloca para fora uma verdade que estava dentro dele, um desrespeito que já estava dentro dele, assim como os fariseus, que adoravam com a boca, mas que o coração estava muito distante. Essa era a intenção de Jesus em denunciar essa atitude dos fariseus através da história do filho mais velho. E acho que cabe aqui a nós já uma rápida reflexão a respeito da nossa postura em relação a isso. Nós muitas vezes nos esquecemos de que na nossa relação com Deus não pode faltar respeito e temor. Se é uma coisa que não pode faltar na nossa relação com o nosso Pai, Deus, é respeito e temor. É para isso que Jesus nos encaminha. O Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Se há uma coisa que a religião tira de nós, é temor. Sabe o que é temor, irmão? Eu aprendi que temor é o medo que nos aproxima. Existe um medo que nos afasta. Esse não é temor. Esse é terror, esse é paura, esse é qualquer coisa. Mas na nossa relação com Deus, nós não podemos esquecer de buscarmos nessa relação esse tremor, essa coisa, esse temor. Porque longe de nós esquecermos quem é Deus. Porque às vezes na nossa relação isso vai se esfacelando.
Esquecemos quem Deus é, que Ele é Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas, que tudo está nas suas mãos, e pela sua graça o universo e a criação é mantida, pela sua graça e misericórdia tudo funciona como funciona, e nós estamos nas mãos do Senhor. Podemos chamá-lo de Abba Pai, Paizinho, querido, mas não podemos perder esse temor, que é o medo que nos aproxima de Deus, alguma coisa que a religião tira da gente. Nós acabamos criando uma relação hipócrita da boca para fora, sem percebermos essa realidade dentro de nós. Outra coisa interessante na reação daquele filho, é que ele tinha uma percepção de escravo. E na conversa dele com o pai, isso fica muito claro. O versículo 29 diz: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Literalmente aquele homem se enxergava como escravo, se comportava como escravo, tinha uma postura de escravo, cabeça de escravo. A relação dele com o pai era uma relação de escravo. Ele vivia na casa, mas com o espírito de escravo, e não com a familiaridade de filho. Ele era um estrangeiro, um estranho dentro da sua casa. Interessante que ele questiona o fato do seu irmão ser abençoado. Diz o versículo 29, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E é interessante percebermos que o coração dele não aceitava a volta do seu irmão. Sabe por quê, irmão? Porque o escravo, ele tem uma coisa dentro dele muito clara. Quando aparece a oportunidade de fugir, é o que ele mais quer na sua vida. Aliás, o que ele mais quer na sua vida, o que o escravo mais deseja na sua vida, o que é? Dar no pé. Portanto, isso nos mostra que ele estava naquela casa e convivia com o seu pai, mas o coração não estava ali. E por um lado ele tinha uma certa inveja do seu irmão, porque o irmão saiu, porque o irmão foi viver a vida, porque o irmão foi fazer o que quis. Isso fica claro porque quando o irmão volta, ele se irrita com tudo isso, porque o coração dele era um coração de escravo. Essa é uma situação que Jesus quer mostrar aos fariseus, uma postura clara que eles tinham, que era a hipocrisia. A hipocrisia de estarem dentro de uma estrutura religiosa, de viverem uma pseudo-santidade aparente, clara, porque quando eles andavam na cidade, eram os santarrões, eles tinham aquela cara de santo, aquele jeito de santo, aquela coisa, mas o coração deles não estava lá. As atitudes deles, em vários momentos, demonstram isso, que eles não compartilhavam daquilo com o coração, compartilhavam daquilo pelo poder, compartilhavam daquilo e viviam aquilo por um desejo de se manterem no topo da hierarquia social da época, compartilhavam daquilo porque aquilo dava a eles status, mas coração não. É assim que um escravo se comporta. Ele está, mas ele não é. Ele vive ali por uma necessidade, não porque aquilo lhe seja bom e lhe seja familiar e alguma coisa que realmente pese no seu coração. Esse é mais um alerta que Jesus nos faz, porque vivermos de hipocrisia, irmão, é alguma coisa que nos torna escravos. Estamos, mas não somos. Obedecemos por aparência e não compreendemos o que é a dádiva da graça e do amor de Deus que repousa sobre nós. Nos relacionamos de forma interesseira com Deus. Nos relacionamos para obter algumas coisas, como o escravo que faz para ter o pagamento daquilo que fez ou faz porque é obrigado a fazer. Esse é o caminho da religião, extremamente perigoso e denunciado por Jesus na história a respeito do filho mais velho e também, é claro, apontando para os fariseus, e faz com que isso chegue até nós. A religião nos leva a um relacionamento baseado no medo e não num relacionamento baseado no amor.
É assim que o escravo se comporta, ele se comporta por medo e não por amor. A terceira coisa que me chama a atenção é que aquele filho mais velho estava cheio de justiça própria. Na sua conversa com o pai, brota, explode essa coisa da justiça própria. Também no versículo 29 diz assim: nunca desobedeci as tuas ordens. Interessante ele jogar isso na cara do pai. Sabe por quê? Porque naquele momento ele estava expondo o pai a uma grande vergonha. Esse diálogo, segundo a história de Jesus, acontece à vista de todos. O pai sai da casa para conversar com o filho mais velho fora da festa. E você imagina as pessoas ali ao redor, observando aquilo. O pai estava sendo extremamente constrangido e envergonhado. Mas na boca daquele filho mais velho, o discurso é: nunca desobedeci as tuas ordens. O que é isso, irmão? Justiça própria. Eu sou o melhor filho que o senhor podia ter. Enquanto aquele vagabundo saiu para gastar o teu dinheiro, eu nunca gastei nada. Eu sempre estive aqui e trabalhei e me coloquei à tua disposição. Essa era a ideia desse diálogo forte, duro e cheio de justiça própria. O filho estava querendo obter do pai coisas por ter trabalhado e colocado a sua vida à disposição do pai. Os fariseus também eram assim, irmãos, cheios de autojustiça, cheios de autossuficiência. Achavam que pela sua postura Deus devia a eles. Não eram eles que eram devedores a Deus, era Deus que devia a eles. Porque eles eram muito bons, porque eles eram muito corretos, porque eles cumpriam a lei absolutamente, porque no sábado eles guardavam o sábado, porque eles faziam todos os sacrifícios que tinham que fazer. E num possível diálogo entre um fariseu e Jesus, essa frase apareceria com certeza. Num possível diálogo entre um fariseu e Deus: eu nunca desobedeci as tuas ordens, Deus. E Jesus está querendo dizer para todos nós, o mestre nos alerta, que o caminho da religião é o caminho que alimenta a nossa autossuficiência, alimenta essa maneira de nós nos comportarmos com relação ao Evangelho, que é uma maneira dolosa, uma maneira errada, uma maneira que compromete a nossa relação com Deus. A religião é um dos males mais terríveis que nós podemos viver, nós que queremos desenvolver a nossa espiritualidade e uma relação limpa e sadia com Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o que ela me ensina? Ela me ensina que eu me torno justo através das minhas boas atitudes. Esse é o princípio da religião. Faça as coisas certas, haja da maneira correta, para que Deus te ame, para que Deus se agrade de você, para que Deus goste de você e te abençoe muito. Acontece que o princípio do Evangelho não é esse. O princípio do Evangelho é: faça as coisas certas, ame a Deus, honre a Deus, obedeça às leis de Deus, mas não para que Ele me ame, porque na verdade Ele já me ama. Faça as coisas certas em retribuição a esse amor divino derramado por Deus sobre nós. Veja que é um caminho próximo, sutilmente separado, mas extremamente importante de compreendermos. Porque o religioso, como aqueles fariseus, queriam comprar Deus. Eu faço certo e Deus tem que me abençoar. Nunca desobedeci às tuas ordens. O religioso é capaz de jogar isso na cara de Deus. Mas aquele que quer viver o Evangelho de Jesus Cristo, ele percebe que o fazer as coisas certas tem como motivação, é motivado pelo fato de perceber na sua vida, o amor maravilhoso, gracioso, incondicional do Deus a quem nós servimos. Veja como isso é sutil.
Portanto, é importante nós sempre revirarmos a nossa consciência e procurarmos sinais de autojustificação. Ah, Deus tem que me abençoar porque, poxa, eu vou todo domingo na igreja, né? Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, Deus tem que me abençoar porque eu sou muito fiel, porque eu leio a Bíblia todo dia, ou porque eu sou uma pessoa muito boa, ou porque isso, ou porque aquilo. Continue sendo assim, irmão. A questão não é essa. A questão não é viver de forma errada, como o filho mais novo fez. A questão é viver de forma correta, agradando a Deus, mas pelo motivo correto. Outra coisa é que aquele homem, ele acusa o pai de favorecer o filho mais novo. Olha o que diz o versículo 29 também na sequência. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, não é mais o irmão, é esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. É uma frase altamente egocêntrica. O filho mais velho está dizendo: eu deveria ser muito mais abençoado, porque eu estou aqui te servindo o tempo todo, mas eu não recebi nenhum cabrito. E o meu irmão, quando voltou para casa depois de fazer o que ele fez, o Senhor deu a ele um novilho que estava sendo guardado para o dia de uma grande festa. É uma conotação clara de que aquele irmão mais velho julgava que o pai amava o irmão mais novo mais do que a ele, querendo dizer: o Senhor ama mais esse homem inútil aí, esse filho inútil que você tem, que gastou todo o seu dinheiro. E ele, na verdade, se esquece do amor do pai presente durante toda a sua vida. Ele esquece que desfrutou da casa do pai a sua vida toda. Ele se esquece que desfrutou do fato de estar ali vivendo no mesmo teto que o pai toda a sua vida. Aquilo tudo some da cabeça dele, porque quando ele vê o irmão mais novo sendo mais abençoado que ele, aquilo o incomoda, porque ele quer e precisa ser abençoado. Ele tem como princípio que a bênção do pai, manifesta através de uma condição material, é a representação da bênção. O presente do pai, a dádiva material do pai para ele, é um grande sinal de bênção. Fariseus também pensavam assim. Fariseus atrelavam claramente a sua condição espiritual, a sua prosperidade. E muitas vezes é o que acontece conosco, um grande perigo aqui também denunciado por Jesus, que achamos que somos mais amados por Deus quando somos mais abençoados por Deus, quando materialmente somos mais favorecidos, quando as coisas vão bem na nossa vida, nós achamos que Deus nos ama mais. É uma malignidade, uma coisa horrível, implantada pelo capitalismo dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos um cristianismo capitalista, se isso é possível, mas é assim que a gente vive. Você quer medir o quanto Deus me ama? Olhe para mim e veja se eu sou abençoado. Aliás, há pessoas que dizem assim, que a glória de Deus será vista na minha vida mediante a minha prosperidade. Aí o que eu faço com aquele ímpio, ateu, que não ama nada a Deus, não conhece a Deus, e que é muito mais rico e muito mais próspero do que todos nós juntos aqui? O que eu faço com isso? Atrelar a bênção material ao amor de Deus é um grande engano, porque o que eu faço com isso? Eu acabo percebendo de modo errado que as circunstâncias que eu vivo, ou que eu estou passando, determinam quem eu sou. Isso é um grande erro, irmão. Eu não sou uma circunstância, eu não sou um desemprego ou uma bênção material, eu não sou a casa que eu tenho, eu não sou o carro que eu tenho, eu sou o que eu sou, e a despeito sou amado por Deus, a despeito do que me cerca e do que vivo, sou amado por Deus, e Jesus quer nos alertar também a respeito disso. E a última coisa que eu quero te dizer é que não havia alegria
no coração daquele irmão mais velho pela volta do irmão mais novo. O texto é muito claro. Tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar, mas quando volta esse seu filho, não é mais irmão, é esse seu filho. Olha como a relação está destruída aqui. Ele vivia na casa, mas não tinha relação com as pessoas da casa, o filho mais velho. Não era o irmão, era esse seu filho. Era uma questão de individualidade, era uma questão de desprezar aquilo que acontecia com a vida do próximo. Esse era o perfil desse irmão mais velho. Um perfil que se encaixa bastante com a maneira com que os sacerdotes, com que os rabinos, com que os fariseus se comportavam naquela época. Eles pouco se importavam com as pessoas, pouco se importavam com o próximo, mas se importavam demais consigo mesmo. É a famosa ideia do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo, daquilo que se refere a mim, porque o importante nesse mundo sou eu. E essa é uma ideia combatida claramente pelo Evangelho de Jesus Cristo. João 13:34 nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês, o quê? Se amarem uns aos outros. Se a dor alheia não me toca, eu estou em casa, mas eu não sou da família. Se a dor do meu irmão não mexe comigo, eu estou dentro de uma estrutura religiosa, mas o Evangelho está passando longe do meu coração. Se nós nos perdermos no nosso egoísmo, é isso que acontece. Esquecemos de olhar para o outro. E olhar para o outro é Evangelho, irmão. Não tem como vivê-lo de forma egoísta e separada. Eu não posso me enclausurar no meu egoísmo e dizer: eu vou viver a minha vidinha, os outros um abraço. Não existe isso. E mais do que uma relação de comunhão, dentro de uma comunidade bonita, bacana, legal, como a nossa aqui, todo mundo se gosta, se conhece, todo mundo bacana, isso deve se estender às nossas relações com as pessoas, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua casa, onde você for. O mandamento novo dado por Jesus é esse: amem-se uns aos outros. É o que a gente experimenta, por exemplo, nas nossas saídas às terças-feiras aqui com o nosso projeto. Muito bom poder colocar isso em prática. Mas eu quero ler um texto de Paulo que nos mostra e nos dá uma ênfase maior a respeito disso. Romanos 12:9, que diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros no amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. É o alerta que as Escrituras nos trazem a respeito do nosso comportamento. Bem, mediante essa análise sobre o comportamento do filho mais velho, vamos pensar aqui, irmão, como é que o pai poderia ter reagido, hein? Como é que o pai poderia ter reagido, ou talvez até, se fosse um de nós, como é que nós reagiríamos? Olha, eu vou te falar que na cultura daquela época, o pai podia fazer muita coisa. O pai podia ter deixado do lado de fora. Então fica aí, um abraço,
Tchau para você. Vou lá curtir a festa com o teu irmão e você fica aí, um abraço, estou fora. Ele poderia ter ignorado, ele poderia ter desprezado o filho, e mais, ele poderia inclusive puni-lo publicamente, dar uma surra, coisa do tipo. Mas me impressiona que mais uma vez, em um único dia, o pai, pela segunda vez, se humilha publicamente por um dos seus filhos. E é isso que nós vemos no texto. Há uma atitude de humilhação de um pai que está atrás do seu filho. A atitude do pai com o filho mais novo resulta num quebrantamento maravilhoso que nós conhecemos. Mas agora está na frente dele um filho mais velho. Como é que ele age? Do mesmo jeito. Versículo 31 diz assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Sabe uma coisa interessante dessa frase? É que o termo filho, aqui no grego, não é o mesmo termo usado nas demais citações dessa passagem. Quando a palavra filho aparece nos outros momentos dessa passagem, ela é diferente desse momento. Essa palavra no grego também quer dizer filho, mas tem uma conotação de afetividade muito maior. Talvez alguma coisa tipo assim: filhinho, presta atenção, meu filho amado, tudo que eu tenho é teu. É para aí que o pai vai. Uma demonstração de compaixão e de afetividade no lugar onde poderia se manifestar uma agressividade. Não, aparece compaixão. Não há condenação, não há crítica, não há rejeição, somente um amor incrível é derramado pelo pai naquela história em relação ao filho mais velho. O pai demonstra uma tristeza no seu coração, ele quer que o filho vá para a festa. Versículo 32 diz: nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você está entendendo, meu filhinho? Há uma tentativa de abrir os olhos do filho a respeito da alegria daquele momento. Ele insiste com o filho mais velho, assim como Deus insiste com a gente. Deus é insistente com a gente, para que a gente realmente viva na sua plenitude a nossa relação com Ele. O filho deixa claro, aliás, o pai deixa claro que tudo que o pai tem é dele. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Você não é escravo. Você está enxergando as coisas de forma errada, para com isso. Tudo que eu tenho é seu. E o pai vai nesse caminho amoroso, vai nesse caminho tentando quebrantar o coração do filho mais velho, e ele espera uma posição daquele filho. Como eu disse, as parábolas elas se parecem muito. A gente pode encontrar um paralelo entre elas, mas esse paralelo acaba nesse ponto. Porque a parábola do filho mais novo, ela tem um desfecho. O desfecho é: o filho mais novo vai para a festa. O filho mais novo se arrepende. O filho mais novo recebe roupas, anel, ele é curado, restaurado na sua relação de filho, vai para dentro da festa e acabou, assume a sua posição de filho. Mas a parábola do filho mais velho, digamos assim, ela não mostra um desfecho, ela para aí. Quando o pai diz o que diz, quando o pai tenta convencer o filho do que ele quer convencê-lo, não há um desfecho. Por quê, irmão? Porque Jesus está falando para aqueles fariseus. Vocês estão entendendo porque eu convivo com esses pecadores? E vocês perceberam através da história do filho mais novo o que eles vivem e o que eles fazem? Eles se arrependem. Eles procuram a Deus, buscam a Deus e a vida deles é restaurada. Mas vocês, representados nessa história pelo filho mais velho, o que é que vocês vão fazer? Agora a decisão é de vocês.
Vocês vão entrar para a festa? Vocês vão abandonar o orgulho próprio, a autojustificação? Vocês vão se arrepender de viverem como escravos e de se relacionar de forma interessada com o Pai, com Deus? Ou vão continuar do lado de fora da festa? E eu acho isso incrível. Em termos literários, é fantástico, mas em termos de espiritualidade, para nossa reflexão, isso faz com que a pergunta recaia sobre nós. O que é que você vai fazer com isso, irmão? O que é que você, frequentador de uma igreja, vai fazer com isso? O que é que você, que se diz servo de Jesus Cristo, vai fazer com isso? Essa parábola e esses ensinamentos vão ecoar dentro de você e você vai correr para uma relação com o Pai de verdade? Ou você vai ficar do lado de fora da festa? Essa é a pergunta que a gente vai carregar para casa essa semana para pensar bem. Se fosse você, e eu já tomei a minha decisão, é claro, eu vou correr para dentro da festa. Eu vou me render a um relacionamento mais e mais autêntico com o Senhor. Vou olhar para a minha vida e vou dizer, opa, tem religião aqui, tem religiosidade aqui, tem ali, vou embora, me ajuda Deus, essa visãozinha de escravo tira da minha cabeça, essa meritocracia arranca do meu coração, espera aí, deixa eu rever os meus valores, eu vou para dentro da festa, em nome de Jesus é o que eu quero fazer. Mas eu deixo a pergunta para você responder no teu coração. O que é que você vai fazer com isso? A opção está aí para cada um de nós decidirmos. Mas isso é entre você e o Espírito Santo de Deus. Isso é entre você e o Senhor. Fecha os teus olhos comigo. Vamos orar um pouquinho.